Morava bem no interiorzinho, um pequeno sítio que a gente vivia lá. E o banheiro da nossa casa ficava pro lado de fora. Então a gente tinha muito medo de ir durante a madrugada. Eu digo a gente, eu e meu irmão, que na época era bem pequeno, eu já tinha uns 14 anos quando isso aconteceu. Era a época de quaresma. E naquela época, os mais velhos, eles tinham mania de ficar passando medo na gente, falando assim que época de quaresma a gente não podia sair lá fora à noite, porque tinha lobisomem, porque lobisomem fazia isso. E às vezes fazia qualquer barulho e aí falava que era lobisomem. Então, eu mesmo com 14 anos, eu morria de medo de sair lá fora à noite. Quando foi um dia, nossa casa tava cheia. Tinha ido uns parentes visitar a gente no sítio. Beleza, minha mãe fez um tacho bem grande de doce de leite e eu, comecei a entrar, comendo. E minha mãe falando assim, vai devagar, você vai passar mal. E eu, não, mãe, comi só um pouquinho e entrando. Quando foi à noite, todo mundo deitou pra dormir. Minha mãe arrumou o colchão na sala, né? Deitou aquele monte de gente. Meu irmãozinho deitou no meu quarto comigo, só que meu irmãozinho na época, gente, ele era bem pequeno, ele não servia de companhia, não. E minha mãe e meu pai no quarto deles. Lá pelas tantas da noite, a minha barriga começou a retorcer. Retorcer e doer. Doer, que vinha aquele suor. E eu, meu Deus, e agora? Como que eu vou sair lá fora? Porque, tipo, meu irmão era muito pequenininho, né? Meu irmão não servia pra me dar segurança. E minha barriga doendo. Falei assim, vou chamar minha prima. Porque tinha uma prima minha quase da minha idade. Só que eu olhei, ela tava, no meio de todo mundo ali naqueles colchão na sala. Então não tinha como eu passar pra poder chamar ela. E naquilo eu rodeava, eu pensei até em fazer numa sacola. Por causa do aperto, eu acho que eu criei coragem e eu corri pro banheiro. Até meio que de olho fechado. Abri a porta, saí do terreiro e fui pro banheiro. E aí, né, depois que eu aliviei a minha barriga, que aí, tipo assim, já não tinha aquele aperto mais, porque a coragem veio do aperto, eu comecei a ficar com medo. E agora, como que eu vou voltar pra casa? E aí eu com a porta do banheiro trancada, tentando criar coragem e nada. Às vezes eu abria um pouquinho assim, olhava tudo muito escuro, fechava e não tinha coragem. Até que por causa do meu medo, eu comecei a escutar alguma coisa rondando o banheiro. Gente, nisso eu tranquei e eu sentei no chão, de costa pra porta, escorando. Porque assim, na minha cabeça, era pra aquela coisa que tivesse lá fora não entrar. E ali eu comecei a chorar.